Louvado seja Deus. Paz seja convosco. Eu creio que Deus está nesse lugar. Ele tem muito em nos ensinar nessa noite, nessa tarde. Deus colocou essa palavra no meu coração para levantar a sua igreja. Para outra vez dar direção. Porque nós temos uma grande falha. Nós esquecemos muito fácil de tudo que Deus nos diz, nos ensina e nos direciona. Nós esquecemos muito fácil. Queria eu hoje estar aqui trazendo uma palavra de restauração, de avivamento. Queria estar aqui hoje trazendo uma palavra de conforto, de prosperidade. Queria estar eu hoje aqui trazendo uma palavra que pudesse alegrar seu coração e alegrar o coração de Deus, porque Deus estava ali respondendo, né? Porque vocês, cada um de nós, estávamos na direção que verdadeiramente Ele queria, mas infelizmente não é o caso. Então o Senhor está me trazendo hoje aqui, nos trazendo uma palavra para que você perceba que algo precisa acontecer. Algo precisa acontecer, porque Jesus está às portas e a igreja dele não pode. A igreja dele não pode parar, não pode estacionar. A igreja do Senhor na terra não pode estacionar. Então está precisando, nós precisamos, tanto vocês como eu, nós precisamos entrar no trilho, estar no trilho certo, no caminho certo, e fazendo não as nossas vontades, mas a vontade daquele que nos enviou. Amém? E a palavra que Deus me deu para ministrar a vocês nessa tarde, nesse começo de noite, está lá em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. O tema para hoje que o Senhor nos deu, e Ele falou comigo, fale ao meu povo o que eles precisam ouvir. E Ele me disse: faça meu povo descobrir o propósito do seu nascimento. Glória a Deus. E esse é o tema. Qual é o propósito do seu nascimento? Qual é o propósito do seu nascimento? Abra aí, por favor. Em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Isaías capítulo 9. Obrigada. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Vamos ler os 6 primeiro. Todo mundo achou? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glória a Deus. E no versículo 7 diz: do aumento do seu governo e paz,
não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos comentar acerca dessa palavra. Entenda uma coisa: quando o Senhor me deu essa mensagem, o Senhor mandou eu perguntar a vocês: por que você nasceu? Você já se fez essa pergunta? Você já se fez essa pergunta? Eu já fiz várias vezes. Senhor, por que eu nasci? Senhor, para que eu nasci? Você nunca se fez essa pergunta, não? O que é que eu faço nessa terra, Senhor? Qual é o propósito do Senhor na minha vida, neste mundo? Você nunca fez essa pergunta para você mesmo? Olha o que o texto diz. Porque um menino nos nasceu. Jesus nasceu para um propósito. E ele sabia desde o princípio qual era o propósito do nascimento dele. Ele sabia desde o princípio. E quando ele chega aos 33 anos, ele começa a botar em prática. Ele começa a botar em prática a revelação do seu nascimento. Para chamar a minha e a sua atenção, ele começa a botar em evidência o porquê e o para que ele nasceu. E o ministério de Jesus começa aos 30 anos. O ministério do Senhor começa aos 30 anos. E você, eu não preciso nem dizer, porque você sabe. Você sabe. O menino nos nasceu. Ele se revelou em obediência ao Pai. Ele se revelou em obediência ao Pai. Ele nasceu aqui. Ele nasceu neste mundo para um propósito. Porque em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobria a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, ou em outras traduções tem se movia sobre a face das águas. Antes, essa revelação foi nos dada pelo próprio Deus, nos mostrando que Ele existe, que o nosso Deus existe desde o princípio, antes mesmo que fosse revelado para nós essa palavra, que o Espírito pairava sobre as águas, se movia pelas águas. Jesus já existia. Glória a Deus. Jesus já era Rei. Amém. Glória a Deus. Jesus já era Senhor. Glória a Deus. Jesus já era Deus. Glória a Deus. E Ele vem para essa terra, nasce, e aos 30 anos, de 30 aos 33 anos, ele apresenta o porquê ele precisou nascer. O porquê ele precisou nascer. Ele precisou nascer para revelar ao mundo
santificação, em humildade, em amor, em comunhão. Ele precisou vir, nascer e manifestar o seu poder aqui, para que o nome do Pai, porque a humanidade não conhecia Deus, sabia que ele existia quando via a lua, quando via a estrela, quando via o mar, quando via o tempo, quando via a terra, sabia que alguém tinha criado, mas ninguém sabia quem era Deus. E Jesus vem para revelar o Pai. Glória a Deus. Jesus vem para revelar ao mundo a existência do Eterno, Amém. do Deus imortal, do Criador de todas as coisas. Glória a Deus. Foi para isso que ele veio. Amém. Aí, eu pergunto a vocês, o porquê você nasceu? Para que você nasceu? Por que você nasceu, meu irmão? Para que você nasceu? Você nasceu como eu nasci, para um propósito debaixo dos céus. Nós nascemos para um propósito debaixo dos céus. E precisamos entender isso, para que o nosso ministério aqui na terra se manifeste. O nosso ministério aqui na terra, dado pelo próprio Deus, há de se manifestar quando você entender para que você nasceu. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Jesus. Se eu perguntar a cada um de vocês o porquê Jesus nasceu, cada um de vocês vai dizer o porquê. Mas se eu perguntar para você o porquê você nasceu, você não tem resposta. Sim ou não? Se eu perguntar para a Lina, para que não? Por que Jesus nasceu? Para nos trazer salvação. Então é suficiente. Cada um de vocês vai dizer algo. Para que Jesus nasceu? Todos nós sabemos. Todos nós sabemos o verdadeiro fundamento do nascimento de Jesus. Todos nós sabemos. Agora, se perguntar a você o porquê você nasceu, você não sabe. Você ainda não descobriu. Você ainda não se abriu para Deus te revelar. Ou se trancou para que isso não aconteça. Em João, no capítulo 14, não precisa se abrir não. No versículo de 8 a 10, disse Filipe a Jesus, em uma daquelas reuniões: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus olhou para ele e disse assim: quem me vê, quem vê a mim, vê o Pai. Por que tu pedes para eu te revelar o Pai? Se você me vê, você vê o Pai. Eu e o Pai somos um só. Eu e o Pai somos um só. Mas ele diz algo aqui no versículo 10, ele diz assim: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem me faz
isso que toda vez que Jesus manifestava, ele glorificava o Pai. Para eles saberem que tudo que estava acontecendo ali era o Pai que estava operando através dele. Amém. Glória a Deus. Toda manifestação do poder de Deus, libertação, cura, restauração, avivamento, a descida do poder de Deus, do Espírito Santo, o batismo, todas as coisas, ressuscitar os mortos, curar, todas as coisas, era o Pai que manifestava. Glória a Deus. Glória a E Deus. Jesus, ele não recebia para ele, não, ele apontava para ele, ao Pai, e dizia assim: foi meu Pai, Glória a Deus. foi meu Pai que fez, foi meu Pai que manifestou Glória a Deus. essa glória, foi meu Pai. Glória a Deus. Humilde Jesus sempre foi. Nós precisamos aprender a ser humilde como o nosso Senhor. Amém. Foi meu Pai, meu Pai. E ele mostrando assim: olha, eu estou revelando aqui o meu Pai. Eu estou revelando o Criador de todas as coisas. Glória a Deus. Amém. Eu estou mostrando a você que Ele existe. Glória a Deus. Que Ele está desde o princípio comigo e com o Espírito Santo. Glória a Deus. Olha que lá em Gênesis ele diz também, tem uma passagem que ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Glória a Deus. Quer dizer, eles três estavam lá. Os três estavam lá Glória a Deus. desde o princípio. Glória a Deus. Aí Jesus vem e manifesta essa glória para os homens, para mim e para você, Glória a Deus. para todos aqueles que creem. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa pergunta, por que eu nasci? Para que eu nasci? Eu vou dar o meu pequeno testemunho aqui, para você entender algo. O que precisou acontecer na minha vida para eu nascer? Quando eu saí daqui, do hospital aqui, e fui para Salvador fazer um cateterismo. O cateterismo não levou mais de 20 minutos. Demorou mais porque tinha outros que estavam fazendo. Mas quando eu cheguei lá na sala, estendi o braço e ela aplicou uma substância que meu braço ficou gelado e também a sala era muito fria. E ali eu estirei o braço direito e eu fiquei conversando com a médica. E ela desentupiu minhas duas artérias. Ela desentupiu minhas duas artérias e encerrou o procedimento. Eu fui ficar em observação durante uma meia hora, não demorou mais do que isso. Estava me sentindo bem, e ela me deu alta. Quando eu desci com a pastora Maria para pegar a ambulância, quando a porta da ambulância abriu e eu fui entrando, a minha pressão caiu. Eu estava bem. A minha pressão caiu naquela hora. Eu me urinei.
lá, a médica disse, eu cheguei lá, e quando ela me botou em cima da maca, eu comecei a tremer, eu ia dar uma convulsão, naquela hora, porque eu estava me sentindo, eu estava tremendo demais, mas eu estava lúcido, estava vendo e observando tudo e ouvindo tudo. E eu vi o enfermeiro dizer, aplique uma adrenalina nele. E o enfermeiro disse 5, ela disse não, 10. Quando ela aplicou, eu ouvi ele dizer, eu estou perdendo ele. E elas vieram com aquele que nomezinho, hein? Ela veio e me deu aquele choque no meu peito. A primeira, me deu a segunda. Quando me deu a terceira, eu reagi. Graças a Deus. Eu reagi. Antes eu tinha dito a Deus, Senhor, se o Senhor me trouxer de volta à vida e à saúde, eu vou fazer a tua obra agora com mais diligência. Eu vou fazer a tua obra com mais diligência. Não vou dizer a você que eu era omisso. Não vou dizer a você que eu era um homem desleixado na obra de Deus. Não. Mas eu precisava melhorar. E eu disse a Deus, eu quero melhorar. Eu preciso melhorar. Se o Senhor me der uma outra chance, eu vou fazer melhor. Eu vou fazer melhor. E naquele momento eu disse, eu não nasci para morrer no inferno. Eu não nasci, porque isso eu sabia. Eu não nasci para morrer no inferno. Eu não nasci para desobedecer a Deus. Eu não nasci para questionar o agir do Senhor. Eu não nasci para encher o bolso de dinheiro. Eu não nasci para encher a igreja. Eu nasci para conhecer Jesus. Glória a Deus. E isso eu não abro mão. Glória a Deus. Eu nasci para conhecer Jesus, meu irmão. Eu não nasci para viver uma vida de desobediência. Eu não nasci para isso. Eu não nasci para ficar questionando o agir de Deus. Eu não nasci para ir para o inferno. E eu comecei a identificar para que eu nasci. E eu comecei a identificar para que eu não nasci. Eu não nasci para ir para o inferno nenhum, meu irmão. Eu não nasci para morrer, para ir para o inferno nenhum. Amém. Glória a Deus. O diabo fique lá só. Amém. Porque lá não é o meu lugar. Glória a Deus. Eu não nasci para desobedecer a Deus. Eu não nasci para questionar o agir do Senhor. Ele faz como Ele quer, Ele é Senhor. O barro não pode dizer ao oleiro como deve ser feito. Glória a Deus. Tem que obedecer e se submeter. Eu não nasci, como muitos aí abrem a boca para dizer que pastor só enche o bolso de dinheiro. Eu não nasci para encher bolso de dinheiro. Eu não nasci para encher igreja, porque esta obra é do Espírito Santo. Glória a Deus. Quem convence o homem do juízo
Eu nasci para pregar o Evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu nasci para pregar o Evangelho. Eu nasci para ganhar almas para Cristo. Aleluia. Eu sei para que eu nasci. Aleluia. Eu nasci para ganhar almas, meu irmão, para Jesus. Glória a Deus. Eu nasci, eu descobri depois daquele processo lá no hospital. Eu sabia agora por quê e para quê eu tinha nascido. Glória a Deus. Aleluia. Eu tinha nascido, eu nasci para fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. Como Jesus fez. Foi para isso que eu nasci. Glória a Deus. Eu nasci para saquear o caminho do inferno, para tirar aquelas almas para o que está caminhando para o inferno. Eu nasci para um propósito e hoje eu sei por que eu nasci. Glória a Deus. Eu nasci espiritualmente como o meu irmão João Batista. Glória a Deus. Eu nasci espiritualmente como o meu irmão João Batista. Glória a Deus. Em Mateus no capítulo 3, no versículo 3, você vai saber. E está escrito lá. Isaías escreveu acerca dele. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou, ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Eu nasci para isso. Amém. Eu nasci com o mesmo espírito do meu irmão João Batista. Eu nasci, eu descobri que eu nasci com o mesmo espírito do meu irmão João Batista. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo de Israel. Eu não sei você, mas eu nasci para conhecer Jesus. Amém, meu Pai. Eu nasci também para ser a voz que clama no deserto, como meu irmão João. Eu nasci também para preparar o caminho para agora, para a volta de Jesus. Eu nasci para isso. Glória a Deus. Grande. Eu nasci também para endireitar as suas veredas. Sabe o que é endireitar as veredas? Endireitar as veredas significa fazer conhecer o Senhor e a sua verdade, que é a palavra. Isso é endireitar as veredas. Era isso que João fazia. Glória a Deus. Eu nasci, meu irmão, eu nasci para obedecer, para ter fé, para servir o Senhor. Eu nasci para confiar em Deus. Eu nasci para seguir Jesus. Eu nasci para amar o Senhor. Eu nasci para viver em comunhão. Eu nasci para orar, conversar com meu Deus. Eu nasci para fazer a obra do Senhor aqui na terra. Glória a Deus. Foi para isso que eu nasci. Amém, Jesus. Foi para isso que eu nasci. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Eu vou lhe contar um mistério. Eu vou lhe contar um mistério do Senhor. Amém, meu Pai. Tu és vivo, Jesus. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. A revelação é essa. Em Lucas, no capítulo 16, no versículo 22, Jesus disse, foi ele que deu essa revelação: morreu o rico e foi sepultado pelos homens. Morreu Lázaro, o mendigo, e foi levado pelos anjos. Sabe qual é a revelação? Todos os dois textos, tanto quanto o anjo, tanto quanto a pessoa morre e é sepultado, porque está escrito lá, eu falei em Gênesis, nós fomos criados no pó da terra. Nós
fomos criados em pó. E quando morremos, olha o que o versículo diz: e o pó volta à terra que eu como era. Quando a pessoa morre, o corpo vira pó, porque vem da terra. Mas o espírito volta para Deus, que o deu. Glória a Deus. Aqui, quando o rico morre, o rico é sepultado pelo homem e vai para a terra. Mas quando morre o Lázaro, quando Lázaro morre, o mendigo, ele foi levado, o espírito dele foi levado para o seio de Abraão. Glória a Deus. Pelos anjos. Amém, Jesus. Pastor, qual é a revelação? A revelação é a seguinte: todos os dois textos nos mostram que o espírito volta para Deus. A revelação é: o meu espírito não vai só, o meu espírito vai para o meu corpo. Glória a Deus. O meu espírito vai para o meu corpo, ao encontro do meu Criador. Amém, Jesus. Aleluia. O meu corpo vai ser arrebatado pelo Senhor juntamente com o meu espírito. Glória a Deus. Senhor, abençoe a sua igreja. Aleluia. Eu creio. Meu espírito não vai só, ele vai junto com o meu corpo. Aleluia. Eu creio a Deus. Glória Porque o meu, a Bíblia diz que nós vamos receber um corpo glorificado Glória a Deus. Glória a Deus. para estar com o Senhor. E eu não abro mão disso. Aleluia. Eu nasci para isso. Amém. Glória a Deus. Eu nasci para isso, meu irmão. Meu Deus. Meu espírito não vai só, não. Como o do irmão Lázaro. Não vai só. Eu vou subir. O meu espírito e com o corpo glorificado Glória a Deus. para estar diante de Deus. Amém, Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Na segunda parte, quando eu começar a pregar, eu vou chamar a atenção da igreja, como o Senhor mandou. Eu vou chamar a atenção da igreja. Eu vou chamar a atenção da igreja. E quando eu começar a voltar, ponto por ponto, e como eu começar a pontuar, né, Madalena? Né, evangelista Madalena? Quando eu começar a pontuar, muitos de vocês vão questionar. Por quê? Porque Pedro questionou. Se você ver lá em Mateus, no capítulo 19, no versículo 27, Pedro está lá dizendo, depois que Jesus mostra como iria fazer, como precisava executar, Pedro chega e diz assim: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Que recompensa teremos nós? Pedro faz essa pergunta ao Senhor. Nós não somos diferentes. Quando Pedro começou, quando Jesus começou a mostrar a necessidade de executar a obra do Pai do jeito certo, do jeito que era necessário fazer, Pedro questionou. Você sabe por que Pedro questionou? Porque agora o Senhor estava dizendo a Pedro, tanto a Pedro como os demais discípulos, apóstolos. Jesus estava dizendo: olha, aquele que me segue,
deve fazer a vontade daquele, primeiro daquele que me enviou. Você não vai fazer a obra de qualquer jeito, não, Pedro. Você não vai fazer a obra de qualquer jeito, não. Se você me segue, se você me serve, você vai ter de me seguir. E se você me segue, você vai ter de me servir. Você vai ter de aprender a servir. Glória a Deus. Você vai deixar as suas coisas, porque é necessário. Porque o poço não joga dois tipos de água: água doce e água salgada. Nós precisamos saber que quando decidimos seguir e servir o Senhor, alguma outra coisa vai ficar descoberta. Alguma outra coisa vai precisar de separada, de não fazer mais. E é isso que Jesus estava dizendo. Quando o Senhor começou a falar a eles como seria agora a caminhada com Ele, precisava ter mudança. Precisava eu me alinhar naquilo que Jesus queria. Glória a Deus. Pedro agora tinha de ter disposição. Ele tinha disposição para pescar, ele e os demais. Mas agora ele precisava ter disposição para andar ao lado de Jesus. Pedro era um homem de uma natureza muito difícil, mas agora ele tinha de se moldar, dia após dia, aprendendo a ser manso. Glória a Deus. Eu falo Pedro aqui, mas todos esses aqui que deixou alguma coisa lá atrás para seguir e servir Jesus, questionou. Pedro aqui só foi um porta-voz, mas todos eles estavam se questionando. Vamos deixar tudo para te seguir e te servir. Que recompensa teremos nós por fazer isso? E quando eu começar a pontuar, muitos de vocês vão ter esse mesmo sentimento. Vão ter esse mesmo sentimento aqui, que Pedro teve. Mas como Jesus não fica devendo nada a ninguém, sim ou não? Sim. Jesus não fica devendo nada a ninguém. Aí eu quero que você abra essa palavra de bênção que Jesus tem para todos aqueles que decidirem andar com Ele. Abra aí Provérbios capítulo 8. Não, agora não, missionário. Depois que eu... É o 35 e 36. Segura. Deus vai falar. Para todos aqueles que decidiu seguir e servir o Senhor, Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não fica devendo nada a ninguém. E Ele me deu uma palavra de bênção. Glória a Deus. Para dizer, para pregar, para ensinar todos aqueles que andam com Ele, que decidem andar com Ele, que decidem servir a Ele. Está aqui, Provérbios capítulo 8, versículo 17 ao 21. Olha o que diz. Olha o que diz. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, encontram. Presta atenção, abre aí. Eu vou esperar vocês abrir. Glória a Deus. Essa é uma palavra de bênção que o Senhor mandou dar à igreja. Glória a Deus. Para mostrar
abençoado. Provérbio 8, do 17 ao 21, que diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam encontram. Riquezas e honra estão comigo. Jesus está dizendo: riqueza e honra está comigo, está com Ele. Glória a Deus. Riqueza e honra está com Ele. Não adianta você se matar e trabalhar. Talvez não vá para lugar nenhum. Glória a Deus. Porque riqueza e honra está com Ele. Glória a Deus. Deus, que mistério. Riquezas e honra estão comigo. Riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. As minhas novidades melhores do que a prata escolhida. As novidades dele, aquilo que ele nos proporciona, é melhor do que prata escolhida. Ando no caminho da retidão, junto às veredas da justiça, para conceder bens permanentes, aqueles duráveis, que nunca acabam, aos que me amam, e encher os seus tesouros. Glória a Deus. É muito mistério. Ele não fica devendo nada a ninguém. Não pense que você vai seguir e servir Jesus e ele vai ficar devendo alguma coisa. Ele não vai ficar devendo nada. Ele não vai ficar devendo nada. Porque eu gosto desse versículo 17. Eu amo os que me amam. Glória a Deus. E os que de madrugada me buscam encontram. Glória a Deus. Riqueza e honra estão comigo, está com Ele. Riqueza e honra está com Ele. Riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto, melhor é o fruto dele, do que o ouro refinado. O fruto que ele produz em cada um de nós é muito melhor do que o ouro refinado. As minhas novidades melhores do que a prata escolhida. A novidade dele, o que ele nos proporciona, é muito melhor do que prata escolhida. Obrigado, meu Pai. Ando no caminho da retidão, junto às veredas da justiça, para conceder bens permanentes, duráveis, que nunca acabam, aos que me amam, e encher os seus tesouros. Glória a Deus. Encher os seus celeiros, Glória a Deus. encher a sua casa, Glória a Deus. encher as suas finanças, Glória a Deus. fazer cumprir aquela palavra que ele diz: nessa terra comerás o melhor, Glória a Deus. o meu justo comerá o melhor dessa terra. Glória a Deus. Aleluia. Tu és fiel, Deus. Glória a Deus. Ele não fica devendo nada a ninguém, porque você decidiu seguir e servir a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Veja a caminhada de Pedro. Como Jesus operou na vida dele. O que Pedro recebeu por seguir e servir Jesus transformou a vida dele. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Transformou
Entendeu? É mistério, meu Deus. É mistério. É maravilhoso, Deus. Essa parte aqui, esses dois versículos últimos, aqui é a palavra de bênção. Esse versículo aqui, o versículo 35 e 36, eu ia dar no final desta pregação. Mas no final, eu vou começar a pontuar a igreja. Glória a Deus. E eu vou encerrar o vídeo depois que eu vou falar agora. Amém? Eu vou encerrar. E o vídeo vai encerrar. E eu vou pontuar a igreja, porque aí não precisa. Não precisa estar. É particular. Não precisa estar no YouTube. Aí pertence à igreja. Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O complemento dessa palavra que eu lhe dei agora de Provérbios, no capítulo 8, do 17 ao 21. Essa primeira palavra é uma palavra de bênção. E essa segunda agora também de Provérbio 8, no versículo 35 e 36, é uma palavra de reflexão para todos aqueles, que lançaram a mão no arado e olharam para trás. Leia aí, presta atenção, é muito forte essa palavra, viu? Provérbio 8, 35 e 36. Porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Jesus está dizendo: o que me acha, acha a vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que não consegue me encontrar faz mal à sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. A primeira parte do provérbio é bênção para todos aqueles que decidirem seguir os passos de Jesus. Ele não vai deixar ninguém em falta. A Bíblia diz que o obreiro faz jus a todos os benefícios do Senhor. Mas essa segunda parte de Provérbio 8, 35 e 36 nos traz uma reflexão para todos aqueles que colocam a mão no arado e olham para trás, porque esses não são dignos do Senhor. Esses fizeram as suas escolhas. Porque o que me acha a vida, acha salvação, acha a vida com abundância e alcança o meu favor, diz o Senhor. Alcança o favor do Senhor. Quem acha a vida e alcança o favor dele. Glória a Deus. Mas o que não consegue me encontrar, mas o que não consegue me encontrar faz mal à sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte.
eu amo Jesus, mas eu primeiro estou cuidando dos meus interesses. Senhor, deixa primeiro eu cuidar. Meu pai está velho, deixa eu enterrar meu pai. Senhor, deixa primeiro eu fazer isso, deixa eu primeiro. Conversa fiada. Conversa fiada. Já fez a sua escolha. Já fizeram a sua escolha. Já fizeram a sua escolha. Já fizeram a sua escolha. O que não consegue me encontrar faz mal à sua própria alma. A escolha já foi feita, meu. Já foi feita, a escolha já foi feita. Todos os que me odeiam amam a morte. Esse que confessa que ama Jesus de boca para fora vai encontrar morte, meu. Vai encontrar morte. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Jesus, quando ele diz a Pedro, ele diz assim: olha, larga as suas redes e siga. Ele está dizendo: se decida. Ele está dizendo: eu quero agora evidência. Qual é, Senhor? Eu vou andar, vem atrás de mim. Glória a Deus. Eu estou indo. Larga as suas redes aí. Siga. Para eu andar com Jesus, eu preciso ter evidência de fé. Para eu andar com Ele, servir Ele, eu preciso ter evidência de fé. De fé. Gente que declara amor por Jesus, mas não tem evidência de fé, não vai para lugar nenhum. Só encontra morte. Só encontra morte. Essa é a palavra de reflexão para os que não decidem, para os que não encontraram o Senhor, para os que não sabem o propósito pelo qual nasceu. Que Deus continue falando com vocês. Muito obrigado.